Bom, bom dia a todos, né? Estamos continuando, então, o nosso evento nas Trilhas do Rock, que tem o título de Psicodelia e Underground Anglo-Americano, e hoje nós temos o grande prazer de ter a professora Holly Tessler, da Universidade de Liverpool, e ela também é cofundadora do Journal of Beatles, e, portanto, é uma pesquisadora bastante importante na área do rock e Beatles, né? Então, sem me alongar muito, vocês já sabem como funciona. Quem quiser fazer pergunta ao final, é só colocar no chat, né? É só escrever no chat do YouTube, que nós lemos aqui depois, né? Então, vamos começar a palestra. Então, eu passo a palavra para a professora Holly. A Lívia, dessa vez, nós vamos fazer uma tradução simultânea. Vai ser um pouco diferente do que nós fizemos ontem. Então, eu pediria um pouquinho de atenção e paciência de quem estiver assistindo para a tradução, né? Então, eu vou passar a palavra para a professora Holly. Lívia, por favor. E agradecer demais a presença da professora Holly aqui com a gente. Professor Holly Tessler, we have just introduced you to all the viewers, and we would like also to thank you for your presence and for the opportunity. You can start. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. Good morning. Jose Cesar, if we could maybe share my screen and start with the slides. Ela agradece a oportunidade, ela agradece também por estar aqui amanhã, e ela gostaria que o José César começasse a apresentar os slides. Okay. Dr. Tessler, could you try to share the screen again so I can, because I'm not seeing it here to put it up. If you could just try to share it again, I think it would be great. 1 minute. Oh, no worries. Saying my browser has blocked the screen. Click the screen icon and reload the page. So bear with me 1 second while I do that. O navegador dela bloqueou a apresentação, então ela vai reiniciar e vai reentrar. Tudo bem, sem problemas. É que a tela dela não estava aparecendo para eu transmitir, mas eu acho que logo... Oh, this is silly. Try it again. It's okay. Deu certo agora? Só leva alguns segundos para ela. It will take just a few seconds for it to start to share it. We're sharing our screen. Just... Are you able to see it? We are seeing Yes, we are able to see. Good. Should I begin then? We can't see your presentation. We can just see a folder called Brazil Conference. Oh, well, that's not good. You should be seeing. Try this one more time. I apologize. We did try this and it worked before. Ela pede desculpas porque nós tentamos antes e tinha funcionado. Não, sem problemas.
take your time, Tessler. Now I can how is see you now? perfectly. That's perfect. Hooray. Perfect. Finally. All right. I'm not sure if the videos will work, but maybe Jose, you could play those. Yes, I'll be Okay. ready. Great. Well, thank you for your patience. Obrigada pela paciência. I'm Holly Tessler. I am the program leader for the MA, the Beatles Music Industry and Heritage at the University of Liverpool. Thanks very much for inviting me today. Ela é a professora Holly Tessler, ela é líder do programa de mestrado sobre os Beatles, indústria musical e herança da Universidade de Liverpool, no Reino Unido. I was asked to put a presentation together about the Beatles and psychedelia. And I was interested to do this because it's one of the few experiences and cultural moments of the 1960s that the Beatles weren't directly involved with. Pediram para ela que ela montasse uma apresentação sobre os Beatles e a Psicodelia, e ela achou isso muito interessante porque eles não estavam envolvidos nisso diretamente. What I wanted to do in this paper then is look at how the Beatles finally became interested in psychedelia and some of the reasons behind it. And what I'm going to talk about today is why the year 1966 was so important in introducing the Beatles to psychedelia. Ela gostaria de falar. Sorry, Professor Tessler, could you repeat and make more pauses? I couldn't. Sure. One, psychedelia is not something that the Beatles originated. Não é algo, a psicodelia não é algo da qual os Beatles se originaram. So I wanted to think about in this paper how and why they became so closely associated with psychedelia. E ela gostaria de trabalhar nessa pesquisa, nessa apresentação, por que eles se tornaram tão próximos ou foram considerados envolvidos na psicodelia. So in this paper, I'm going to argue that 1966 was a pivotal year for transitioning the Beatles from mop tops into the more sophisticated sounds and philosophies that they soon developed. E aí ela gostaria de trabalhar nessa pesquisa, porque que os Beatles partiram de mop tops from mop tops to? Thank you. So I will go ahead and get started. Ela vai então iniciar. As you can see here, 1966 was a turbulent year. The Beatlemania had passed its peak. So even though fans still loved the Beatles, the world was changing. It was a very different place from where it was in 1964. And people began to get a little bit overexposed to the mop top image. Então, como vocês podem ver, 1966 foi um ano bastante turbulento. A fase de Beatlemania já tinha passado do seu ápice, e ainda que os fãs adorassem o grupo, tanto eles quanto o mundo estavam mudando, foi um momento de muitas mudanças, e a imagem do Mop Top começou a se esvair, e tanto para o grupo quanto para os fãs também. As you can see here, the Beatles were very, we would say today, overexposed, overmarketed, and they became something of a commodity, especially in America. E como vocês podem ver aqui, os Beatles eles eram super expostos, super vendidos, é como se eles tivessem se tornado um produto, um commodity na América. Especially for children, the Beatles became almost like
a kid's toy rather than serious musicians. What I want to show first is a video from the Beatles cartoon series that aired in America from 1965 through 1968. Em especial para as crianças, os Beatles se tornaram um produto. E aqui ela vai mostrar para a gente um pedaço do vídeo da série animada feita sobre os Beatles entre 1968 e 1970. Okay, I will try to play the audio of the video, but we didn't have audio before. We'll see what happens. Ela vai tentar colocar o vídeo. Não tinha áudio antes, mas a gente vai tentar. We still can't hear it, Professor Holly. Okay. Jose Cesar, would you like to try playing it? Tomorrow we meet in Liverpool and rob Penny Lane. Did you hear that? Some thieves are planning to rob Penny Lane. What are we gonna do? If we can go to Liverpool and stop them, we'll be bigger heroes than James Blunt. Why, we'd bomb Blunt. Let's be off. Aye, not so fast. Don't you want to be like James Blunt? Who wants to be a handsome hero? I'd rather stay as I am, a handsome coward. We found Penny Lane, but how will we find the thieves? We'll keep our eyes peeled for strange-looking characters. The only strange-looking characters around here are us. Hopefully that worked, and you were able to hear it and see it. Ela espera que agora tenha funcionado e que vocês conseguiriam ver um pouquinho sobre como a série funciona. Because you could see that at that point, the Beatles weren't being taken very seriously by music critics or serious music fans. Como vocês podem ver, naquele momento eles não estavam sendo levados a sério como músicos ou como tendo uma base séria de fãs. But even worse for the Beatles is that as they were maturing and getting more sophisticated in their sound, they were also getting much more severe criticism from writers and academics who were making fun of them, and even worse, calling them con artists who are only in it for the money. Mas o pior de tudo isso é que eles estavam se esforçando para serem sérios, mas eles não estavam sendo levados a sério, e eles estavam recebendo muitas críticas sobre a mídia, perdão, porque as pessoas viam eles como pessoas cínicas, como artistas que só estavam nessa pelo dinheiro e não pela música mesmo. Even the academic Terry Eagleton, who was very young in 1964, wrote the following commentary. Até mesmo o jovem Terry Eagleton fez um comentário sobre os Beatles em 1964. I won't read out all of this, but I would draw your attention to the last couple of sentences, beginning with his critique is quite damning. It says, "The name of the group is a fairly intelligent joke, symptomatic of their level of humor." Ela não vai ler todo o texto, mas ela gostaria de chamar atenção em especial para o final da crítica dele, em que ele diz que o nome do grupo é, por conta própria, uma brincadeira um tanto inteligente, sintomática do nível de humor deles. The Beatles stand at a new cultural point in British society, responding from the level of a grammar school B stream. Então, os Beatles, eles fazem parte de um novo ponto cultural na sociedade britânica, como se numa escola, como se eles seguissem uma corrente, assim, uma subcorrente, por assim dizer. Okay, so what we can see here is that the Beatles were becoming something of a joke, something that was sort of a fad that was reaching the end of its coolness. Então aqui os Beatles, como a gente pode ver, já estavam se tornando uma piada, como se fosse um elemento que estava perdendo seu aspecto de legal, interessante, bom. So they set out to really break that mop top stereotype.
Então, para quebrar um pouco esse estereótipo do mop top. And as incredible as it seems today, the Beatles recorded the whole of the landmark Revolver album in just 11 weeks. E por incrível que pareça, os Beatles, entre a agenda deles, bastante turbulenta, eles conseguiram gravar o álbum Revolver em apenas 11 semanas. Now, certainly the world had never heard anything like Revolver before. E com certeza o mundo não tinha escutado nada como Revolver antes. In part, this is because the Beatles were already looking to expand their thinking and their philosophies. And they also deliberately wanted to make a new kind of pop music. E parte disso é porque os Beatles estavam querendo expandir a música, a filosofia deles, e eles gostariam de fazer algo diferente. But this created some new opportunities for them, and they deliberately were looking to achieve three things. E isso abriu algumas oportunidades para eles estavam procurando por algumas oportunidades, e isso abriu 3 questões sobre eles, para eles. The first was to be seen as serious and mature musicians and not just lovable mop tops. O primeiro objetivo era não ser visto como o primeiro era ser visto, como músicos maduros e sérios e não como mop tops. The second point is they were tiring of touring and they wanted to take their career in a new direction. And they had that opportunity when their 1966 tour was really plagued with problems. E eles estavam um pouco cansados de fazer tours, e eles já não estavam muito felizes com isso, como aconteceu numa apresentação deles de 1966, que teve alguns problemas, e eles estavam desanimados. And in contemporary language, we would say today that the Beatles were burned out in 1966, and they were really looking for a desire for freedom and liberation from the stereotypes that they were currently placed in. Falando numa língua mais atual, é como se os Beatles estivessem sofrendo de burnout, e eles estavam então com uma sensação de que queriam levar a carreira deles para outra direção, porque eles tinham um desejo de liberdade e liberação. What I'll talk about in this presentation then is how each of these points drew the Beatles into the psychedelic and hippie movements that were happening primarily in America at that point. E o que ela quer alcançar com essa apresentação é como isso tudo levou os Beatles ao movimento da psicodelia na América. So the first point is the Beatles as serious musicians and thinkers. Então, o primeiro ponto de 1966, como os Beatles, como músicos sérios e pensadores sérios também. And one of the frustrations they had was that the mass media coverage they received were still puff pieces or articles published in teenage or music magazines, which weren't taken very seriously and weren't read by many adults. E uma das coisas que afetava isso é que eles ainda estavam sendo publicados em revistas juvenis, revistas voltadas para um público mais jovem, e adultos, pessoas mais sérias, não estavam lendo isso, nem levando isso a sério. So in March of 1966, the Beatles were delighted that a serious journalist approached them to do in-depth biographical profiles of each of them. They thought this would be a great opportunity to become more legitimate in the eyes of the serious media. E aí eles ficaram muito felizes que em março de 1966, uma jornalista mais séria os abordou, e ela queria fazer um perfil biográfico deles, de cada um deles, e eles viram nisso como uma oportunidade também de serem levados mais a sério. Now, of the 4 pieces she wrote, of course, for reasons we'll get into, the John Lennon one always was the one that eventually stood out. E por motivos que a gente ainda vai explorar,
O do John Lennon foi o que mais se destacou. O perfil do John Lennon foi o que mais se destacou. But at the time, when they were originally published in Great Britain, they were nice, but they had very little impact. E na época que eles foram publicados na Grã-Bretanha, eles eram legais, mas não receberam tanto destaque. But still, the Beatles were very happy with this, and they saved the clippings with the intention of forwarding them to the American papers when the group would tour there in the summer, in a few months' time. E eles ficaram muito felizes com esse tipo de publicação e eles acabaram guardando essas publicações porque eles tinham vontade de trazer isso à tona, né, em tours que eles fariam na América mais tarde. But in the meantime, the articles themselves had very little impact on the Beatles' day-to-day lives. Mas os artigos, eles tiveram pouco impacto na vida prática dos Beatles. So really, by the time they finished recording Revolver, they were just about to begin their world tour. E na época que eles terminaram de gravar Revolver, eles estavam prestes a começar uma tour mundial. But they had tired of the prospect of touring, and they weren't enthusiastic about it. Mas eles já estavam cansados da ideia de fazer uma tour e não estavam muito animados com isso. And worse, in non-Western countries, the Beatles were perceived as spokesmen for a younger generation, and in some countries as leaders or inciters of youth revolution, and that brought with it some danger and some controversy. Em especial em países não ocidentais, essa ideia de que os Beatles eram líderes ou eles acabavam incitando uma revolução jovem trouxe algumas implicações negativas para isso. As such, the world's more conservative media began to treat the Beatles less like lovable mop tops and more aggressively as public or political figures. E como consequência, o mundo mais conservador a mídia mais conservadora do mundo começou a tratar os Beatles de forma um pouco mais agressiva, como mop tops e incitadores de uma revolução juvenil. The first place the Beatles were going on their world tour in 1966 was what was at the time West Germany. E o primeiro lugar para onde eles iriam nessa tour mundial seria na Alemanha ocidental, Japão e as Filipinas. Now, of course, the Beatles had spent a lot of time in Hamburg in the early years of their career. Mas é claro, eles tinham passado bastante tempo em Hamburgo nos primeiros anos da carreira deles. And they expected their return to Germany to be something of a homecoming. E eles esperavam que o retorno deles à Alemanha seria tipo uma chegada ao lar, como se eles estivessem chegando à casa deles. But instead, the German police were so concerned about riots, they created this very tense atmosphere over the entire visit. The Beatles didn't have a chance to relax at all. Mas a polícia alemã estava tão preocupada sobre o risco de ter manifestos que eles foram bastante agressivos com os fãs e criou-se uma atmosfera muito tensa nessa chegada dos Beatles. As a result, what had happened then, the Beatles were unhappy and there were negative news stories about them in German media. E além disso, os Beatles então estavam muito chateados com isso, com toda essa repressão, e haviam notícias e matérias muito repressivas sobre eles nos jornais. And in a press conference in Germany, there was this infamous exchange
with one of the writers there at the time. E houve então numa conferência de imprensa um comentário infame de um jornalista na época, que ela vai mostrar agora. Thank you. I'm going to play the video again. So Jose Cesar, if you could please. So what they were asking there for the first time was not friendly, happy questions, but asking, why are you so snobby? Why don't you like Germany? E ao invés de estarem fazendo perguntas sobre eles, perguntas amigáveis, eles na verdade estavam fazendo perguntas do tipo: por que vocês são tão snobs? Por que vocês não gostam da Alemanha? It was really the first time the Beatles had met with any negativity or aggression in press conferences. E foi a primeira vez que os Beatles se depararam com negatividade e um certo tipo de agressividade em conferências de imprensa. But worse was still to come. Mas o pior ainda estava por vir. Their next stop on their tour was Japan. A próxima parada deles na turnê foi no Japão. And a controversy that arose in Japan was not about the Beatles themselves, but also about where they were going to play. E a grande polêmica que surgiu não era sobre os Beatles, mas sim sobre o lugar que eles iam tocar. The only venue that would be suitable for so many fans was the recently built Budokan that was built in 1964. E o único lugar disponível com espaço suficiente para receber os Beatles era o Budokan, que era um espaço construído em 1964. Now, Williamson notes the venue was problematic for two reasons. E como Williamson destaca, o lugar selecionado foi problemático por dois motivos. The first is that judo is a sacred activity in Japan, with practices and rituals linked to the national religion of Shintoism. E como era um espaço para a prática de judô, esse Budokan, no Japão o judô é considerado uma atividade sagrada com práticas e rituais ligados à religião nacional do Shintoísmo. The second was the site of the building, in the heart of the religious and imperial Japan, adjacent to the emperor's palace. E o segundo motivo é que a área onde o prédio estava bem no coração de uma região do Japão muito religiosa e imperial, ligada ao Palácio do Imperador. So conservative politicians and media in Japan were very offended by the idea that Western pop stars could use this sacred venue in a sacred part of Tokyo for a Western pop concert. E isso acabou sendo acabou agitando muito grupos conservadores e a mídia, principalmente por conta da ideia de que era um lugar sagrado e que seria usado para um concerto de música pop, de uma banda que ia recebê-los. They started calling the Beatles not the Fab Four, but the Drab Four. Eles começaram a chamar os Beatles de os quatro drab como os quatro como se eles estivessem demonizando os Beatles, perdão. So, despite these threats, the Beatles performed in Tokyo without incident. Mas apesar dessas ameaças, os Beatles tocaram em Tóquio sem nenhum tipo de incidente. But the next day they flew to Manila, where things went from bad to worse. Mas no dia seguinte, tudo acabou se agravando, as coisas foram de mal a pior. Williamson notes that from the moment they arrived in Manila, in the Philippines, the Beatles retreated. They were in danger. No outro dia, quando eles voaram para Manila,
houve um problema, eles realmente estavam em perigo lá nas Filipinas. First, they had marijuana in their luggage, which was taken off them and searched. Thankfully, the marijuana was not discovered, otherwise they would have been arrested. Para começar, eles tinham levado maconha com eles e a maconha foi inspecionada e não foi tirada deles, porque se tivesse sido, eles teriam sido presos. The bigger problem, however, was that they received an invitation to perform for the First Lady Imelda Marcos. O primeiro problema, porém, foi que eles receberam um convite para tocar para a primeira-dama Imelda Marcos. As was their policy at the time, the Beatles politely turned down this invitation through their manager, Brian Epstein. E como era a política do momento, eles recusaram o convite através do agente deles. Do agente deles, Brian Epstein. Thank you. And they thought nothing more about it. E eles não ficaram sabendo mais nada sobre isso. Until on the news that night, they saw a story about how the Beatles had disappointed sick children who were left crying in an empty room when the Beatles didn't show up. Exceto mais tarde, quando eles descobriram através dos jornais, através de notícias, que eles tinham deixado crianças doentes chorando por conta da ausência deles. O que teria sido uma ofensa para a família real, família do presidente da Filipinas. It was considered a personal offense to the Marcos family and thus an affront to all of the people of the Philippines. Isso foi considerado uma ofensa pessoal à família do Marco na Filipinas e também ao povo filipino, de modo geral. And the Beatles and their staff felt the consequences immediately. E os Beatles e a equipe deles também sentiram as consequências disso quase que imediatamente. Their food was treated so that it would make them sick. A comida deles, ela foi manipulada de forma a deixar eles doentes. Their instruments went missing. Os instrumentos deles desapareceram. And they were physically threatened with intimidation and personal violence. E eles foram intimidados e ameaçados de violência física. Brian Epstein, their manager, even tried to record a TV apology to the Marcoses and the people of Manila. E o agente deles, o Brian Epstein, ele tentou gravar uma desculpa na televisão, um pedido de desculpas na televisão da TV de Manila, mas não funcionou. But even the sound engineers were so angry with the Beatles, they didn't record the sound properly, so it was never broadcast. Mas até mesmo os engenheiros de som estavam tão desapontados com os Beatles que o som não foi gravado corretamente e, como consequência, isso acabou não sendo televisionado. So even they performed again uneventfully, like they did in Japan. E apesar disso, eles tentaram fazer o show deles, mas sem maiores circunstâncias, sem maiores eventos. But even when they were trying to leave, the military of the Philippines held their plane and created a new tax just for them. So all of the money they made, $17,000, had to be given back to the country of Manila, just to leave the country. E aí, então, o pessoal, os militares de Manila tentaram dificultar a saída do grupo do aeroporto e eles criaram, então, uma tarifa, um imposto só para eles de 17 mil dólares que eles deveriam pagar correspondente ao valor que eles tinham ganho no país por conta das performances que eles executaram. Né?
Understandably, the Beatles were happy to be heading back to the UK. E de forma compreensiva, os Beatles estavam muito felizes de voltar para casa, no Reino Unido. But interestingly, they had a 2-day stopover in India, which was their first visit there. And of course, India would become very important to their lives and their music and their spirituality very soon. Mas eles pararam por 2 dias na Índia, que foi uma viagem muito importante para eles, porque o país logo impactaria na música deles e nos outros trabalhos que eles executariam. So the Beatles had a few weeks back at home to recover from the tour that didn't go particularly well. E os Beatles, então, voltaram para casa e passaram algumas semanas tentando se recuperar da tour que tinha ido mal. But they were excited to go back to America, where they've always been very well received, and they were confident that they would have no problem at all in America. Mas eles estavam felizes de voltar para a América, que era um país que gostava muito deles e que eles provavelmente seriam muito bem tratados e muito bem recebidos. And as was their original plan back in March, Brian Epstein's staff sent the articles from the Maureen Cleave story that was published in March to the New York Times' Sunday supplement, which was one of the most widely read newspapers in America at the time. E como eles tinham planejado em março daquele mesmo ano, o agente deles, o Brian Epstein, tentou promover essa chegada deles, enviando os artigos que tinham sido redigidos na Inglaterra para os maiores jornais de circulação dos Estados Unidos, como uma forma de atrair o povo à chegada dos Beatles. Just like in Britain, the story originally went completely unnoticed in a newspaper intended for adult readership. E assim como tinha acontecido no Reino Unido, essas publicações, essas matérias sobre os Beatles passaram praticamente despercebidas, como tinha acontecido antes já. But unbeknownst to the Beatles, in between the time of Maureen Cleave's original interview and the start of the group's US tour in August, America, the country, was grappling with a moral panic about organized religion. Mas como era desconhecido para o Epstein e para os Beatles, nos meses que antecederam a entrevista original dos Beatles e o início da tour mundial, em agosto de 1966, a América estava passando por um pânico moral sobre grupos organizados religiosos. The conservative politicians and religious leaders were concerned that young people were no longer participating in organized religion. Mas grupos conservadores e religiosos estavam muito preocupados que os jovens não estavam mais participando de atividades relacionadas à religião. And for Time magazine, who published that cover with the question, "Is God dead?" it provoked a national outrage. E aquela matéria que foi publicada com o título Deus está morto, na revista Time, realmente foi... I'm sorry, could you repeat the end of your sentence? Sure. Time magazine had more... the issue of Time magazine was provocative, and it received 3,400 angry letters from readers. Mas o objetivo da revista realmente era só ser provocativa, e eles receberam muitas cartas de leitores muito irritados com a publicação. They were outraged and indignant at the idea that organized religion and a belief in God could be falling out of favor. Eles estavam furiosos e indignados com a ideia de que a religião e a crença em Deus poderia estar caindo no esquecimento ou poderia estar sendo ignorada.
But one of the additional publications that Brian Epstein's team sent the Maureen Cleve article to was a teen publication called Date Book, published in the American South. I'm sorry, could you repeat, please? Sure. Where the Beatles sent the article to another publisher for a magazine, for a teen magazine called Date Book. Uhum. E quando eles enviaram tendo em vista que os leitores dessa matéria dos Beatles no New York Times despertou pouco interesse nos Beatles, eles então resolveram enviar para uma outra revista de publicação adolescente chamada Date Book. The publisher saw an opportunity to connect all of the anger about organized religion in America to one of the comments in John Lennon's interview and promoted it on the front cover of the magazine. Então, o editor dessa revista viu nisso uma oportunidade de ligar essa I'm sorry, I've lost okay. I can move on. So when Date Book was published, after no negative response at all of a sudden John Lennon's comments about being more popular than Jesus became extremely controversial. E, consequentemente, depois, quando essa revista Date Book foi publicada, e depois do comentário do John Lennon sobre eles serem maiores do que Jesus, que tinham sido feitos, na verdade, muito tempo antes, deixou todo mundo em polvorosa. As you can see here, by today's standards, Paul McCartney's comments are far more controversial. But at the time, they received no criticism at all. E como vocês podem ver na revista que ela está projetando, os comentários do Paul McCartney, eles são muito... eles seriam muito negativos hoje em dia, eles seriam muito mal vistos, mas na época não teve qualquer tipo de repercussão sobre isso. And the comment by John Lennon, which was originally made in March and had no reaction in the UK and had no reaction in the New York Times, was suddenly now extremely controversial. E o comentário que o John Lennon tinha feito, na verdade, meses antes e que não tinha causado nenhum tipo de repercussão negativa no New York Times ou até mesmo no Reino Unido, agora chamava muita atenção. So, but yeah, unaware of what was happening in America, the Beatles were completely taken aback when they were confronted with all of this anger from Americans. E sem saberem que de toda essa repercussão que estava tendo nos Estados Unidos, os Beatles foram surpreendidos quando eles chegaram e viram toda essa atitude em relação a eles. Especially in the extremely conservative southern part of the United States called the Bible Belt, the Beatles were not welcomed and again threatened with physical harm and even death threats. E isso acabou chamando atenção principalmente na região considerada Bible Belt, ou a região da Bíblia, que era uma área muito conservadora do sul americano, em que eles não apenas foram mal recebidos, eles eram vistos como persona não grata, né? E eles também foram ameaçados de morte e de qualquer tipo de lesão corporal, para essas pessoas que estavam muito irritadas com os comentários. So you can see here all of the anger about the Beatles, where they were once seen as cheeky and lovable British invaders. They were now seen as threats, as foreign and dangerous.
E agora, como vocês podem ver, já havia iniciado uma onda de muito ódio aos Beatles, e que antes eles eram considerados como excêntricos, adoráveis, invasores britânicos, eles agora estavam sendo odiados pela cultura americana, porque agora eles eram vistos como estranhos em atitudes perigosas, estrangeiros com atitudes perigosas, perdão. There were Beatles bonfires where young people would throw their Beatles albums and souvenirs into giant fires. E haviam fogueiras organizadas em que as pessoas jogavam tudo que elas tinham dos Beatles, como souvenirs e outros objetos, e queimavam. Radio stations in the American South banned the Beatles' music. Algumas estações de rádio nessa região do sul baniram as músicas dos Beatles. And ticket sales for their live shows stopped selling out. E a venda de ingressos para o show deles pararam de vender. But worst of all, the Beatles were receiving death threats. Mas o pior de tudo é que eles estavam recebendo ameaças de morte. So ultimately, nothing happened on the tour. Então, no final das contas, nada aconteceu na tour. The Beatles were safe. Os Beatles estavam a salvo. But Brian Epstein forced John Lennon to make an apology, even though he felt there was nothing to apologize for. Mas o agente deles, o Epstein, forçou o John Lennon a pedir desculpas pela fala dele, mesmo que ele sentisse que não tinha nada do que se desculpar. So he made a perfunctory statement to the media. You won't be able to hear it, but you could at least see what it looks like. E aí ele fez um pronunciamento à imprensa bastante agitado. Vocês não vão conseguir ver, mas pelo menos ver. You can see there that the Beatles aren't very happy. E vocês podem ver que os Beatles não estavam muito felizes nesse vídeo. By the time they finally reached the end of the tour, they were very unhappy with being Beatles, and it was clear they couldn't carry on as they had been. E no final da turnê eles já se mostravam muito infelizes com o fato de serem Beatles e eles não estavam muito felizes com tudo que estava acontecendo. Não dava para continuar desse jeito. For the first time in 4 years, they decided to spend some time apart to think about what they would do next. E pela primeira vez em 4 anos eles decidiram passar um tempo separados para pensar no que eles fariam em seguida. And that's really when this idea of psychedelia and the hippie movement became so appealing to them. E foi aí que essa ideia da psicodelia e do movimento hippie se tornou tão interessante para eles. Particularly for George and John, the hippie movement in the western coast of California was very appealing to them. Especialmente para o George e para o John, o movimento hippie no oeste da Califórnia, na costa da Califórnia, se tornou muito interessante para eles. Psychedelia represented to all of the Beatles this idea of freedom and liberation.
Essa ideia da psicodelia e da libertação, da liberdade, era muito interessante para eles. And after the very unhappy period they just spent trying to break the mold of mop tops, the idea of becoming anybody they wanted to be was very attractive. E depois desse período ruim que eles tinham passado e tentando quebrar essa imagem de mop tops, a ideia de ser quem eles quisessem ser era muito interessante para eles. They were also empowered by the ideas of new thoughts and avant-garde art and experimentalism. Eles também estavam muito encorajados, muito animados com a ideia de I'm sorry, could you repeat, please? I said they were able to embrace psychedelia, to experiment with new thoughts and new thinking and new philosophies. Então eles abraçaram a psicodelia para que eles pudessem então entrar em contato com novas ideias, novos movimentos, novas filosofias. They were also able to become more experimental and avant-garde in their images. E então eles puderam se tornar mais experimentais e como uma nova guarda das imagens deles. Certainly culminating in what we call the butcher cover for the American album Yesterday and Today. O que culminou na capa do álbum que se chama Yesterday and Today, que é conhecida como a capa do Butcher, do açougueiro. What distinguished the Beatles, though, from all of the other psychedelic pop groups was their ability to absorb and integrate psychedelia, but in a way that still made it accessible to mainstream pop audiences. O que diferenciava os Beatles dos outros da área do rock, das outras bandas de rock psicodélico da Costa Oeste, era a habilidade deles de absorver e integrar conceitos experimentais e esotéricos na própria música, de forma que ela ainda se tornasse acessível à maior parte da população, da audiência pop. And by 1967, they had fully embraced the hippie movement and psychedelia. E já em 1967 eles tinham completamente agarrado ao movimento psicodélico e se envolvido nele. Their double A-sided singles, Strawberry Fields Forever and Penny Lane, as well as Sgt. Pepper's, really encapsulated the psychedelic feeling of the Summer of Love. E algumas músicas como Strawberry Fields Forever, Penny Lane e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club conseguiram realmente se envolver nesse movimento da psicodelia. And their single All You Need Is Love really encapsulated the very best of psychedelia and the hippie movement. E a música All You Need Is Love encapsulou esse espírito do momento hippie. So the conclusions I'm drawing here were that 1966 was a difficult yet pivotal year for the Beatles. E para concluir, ela acredita que 1966 foi um ano difícil, mas que serviu como um momento de virada para os Beatles. In transitioning from mop tops to serious musicians and more mature adults, the hippie movement and psychedelia enabled the Beatles to get where they wanted to go. Conforme eles mudavam de mop tops adorados para músicos mais sérios, e o movimento hippie conseguiu fazer isso, levar eles a um público mais sério. It attracted the Beatles because they saw psychedelia as a gateway to freedom, liberation, and non-conformity. E isso interessou os Beatles porque eles viram na psicodelia uma oportunidade de atingir a liberdade. They felt this liberation. Freedom, liberation, and non-conformity. É uma oportunidade de abraçar a liberdade, a liberação e a não conformidade. And using drugs like marijuana and LSD
gave them gateways to new experiences and new visions. E o uso de drogas como maconha e LSD deram a eles essa ideia de que eles realmente podiam ser empoderados e se envolver com o movimento jovem. And like the youth movement of the 1960s, the Beatles helped young people to believe they could change the world. E assim como o movimento jovem dos Estados Unidos, isso fez com que eles se envolvessem na ideia de que eles poderiam mudar o mundo. What made the Beatles unique, though, was that they can incorporate all of this experimentalism, but still remain accessible to not alienate their fans. O que mais chama atenção nos Beatles, porém, é que eles conseguiram unir todas essas crenças e esse som e essa aparência nas músicas, mas não de uma forma que alienasse ou sobrecarregasse os fãs, mas levando eles à forma but in order to not to alienate, but to retain their fans. Mas de reconquistar os fãs deles e chamá-los de volta. That's all. Thank you very much for your time. And that's it. Thank you very much. Tudo, e ela agradece pela presença de todos. Professora Holly, nós que agradecemos, excelente exposição, excelente fala, excelente palestra. Conversar sobre Beatles, para mim em particular, é sempre um prazer, porque eu adoro os Beatles, assim, sou muito fã dos Beatles. Adriano says that he thanks you for all you said, and talking about the Beatles is always a pleasure for him as a fan researcher. Thank you very much. Thank you. Bom, agora nós vamos passar para as perguntas, para se alguém tiver alguma pergunta, né? Então, Lívia, não sei se Marco já mandou para você. Já sim, eu acabei de receber. I have just received some questions. I will first read them in Portuguese, then I will read them in English, okay? Então, a primeira pergunta é da Vanessa Fionato. Ela gostaria de agradecer pela sua excelente palestra. Você considera que a virada dos Beatles para o mais experimental, além de se ligar à cena psicodélica, tem relação com a Yoko Ono e sua bagagem vanguardista, como sua participação no grupo Fluxus, por exemplo? And now in English. I would like to thank you for your excellent lecture. Do you consider that the Beatles turned towards more experimental music in addition to their connection to the psychedelic scene in related to Yoko Ono and her avant-garde background, such as her involvement in the Fluxus group, for example? The Beatles were already interested in the avant-garde and psychedelia before John met Yoko. Os Beatles já estavam interessados na vanguarda e na psicodelia antes do John conhecer a Yoko. They met Allen Ginsberg and the Beat Poets, for example, in 1965. I'm sorry, could you repeat? They met Allen Ginsberg and the Beat Poets in 1965. Eles conheceram o Allen Ginsberg e os Beats em 1965. They also spent some time in Los Angeles and San Francisco with the folk rock artists and actors who were interested in the hippie movement. Eles também passaram um tempo em Los Angeles e em São Francisco com os artistas de folk, with the folk artists. Folk rock and actors, like Peter Fonda. Com artistas do folk e outros artistas como Tom Fonda. And when they came back to London, Paul McCartney in particular was very interested in avant-garde art. E quando eles voltaram para Londres, o Paul McCartney em especial estava muito interessado nesse vanguardismo. It was through his interest that John met Yoko. E foi através desse interesse que o John conheceu a Yoko.
So by the time John and Yoko did meet, he was already very interested in what she was doing and what her art represented. E no momento que o John conheceu a Yoko, ele já estava interessado no trabalho que ela fazia e no que ela desenvolvia. Thank you. Thank you. We have another question. A gente tem mais uma pergunta do Marco Abrão. Muito obrigada pela brilhante palestra, foi um prazer ouvi-la. Na sua entrevista recente ao The Guardian, você afirmou que Now and Then pode mudar a herança de como a banda é vista hoje e como é compreendida culturalmente. Isso se deve ao fim da banda ter se dado de forma não muito amigável? Thank you very much for the brilliant lecture. It was a pleasure to listen to you. In your recent interview with The Guardian, you stated that Now and Then could change how the band's legacy is perceived today and how it's culturally understood. Is this because the band's breakup was not very amicable? Absolutely. Com certeza. The Now and Then represents a new way of understanding the Beatles. Now and Then representa uma nova forma de se entender os Beatles. For Apple, their management company, the breakup in 1970 has always been a problem. O rompimento em 1967 sempre foi problema. Because when they broke up in 1970, they really hated each other. Porque quando eles se separaram em 1970, eles realmente já não se gostavam mais. And first with the Get Back documentary a couple of years ago, and now with Now and Then, that whole story has been erased. E mesmo com o documentário Get Back e a música Now and Then, toda essa história acabou se apagando. Now we hear a story about four brothers who really loved each other, and everybody wants a happy ending, and nobody wants to hear a sad story. E agora, com essa música, a gente tem uma nova visão de um final amigável. Todo mundo quer um final feliz. Ninguém quer que se encerre de forma triste. So the opportunity for Paul and Ringo to sing again with John and George is a much sweeter and gentle way of saying goodbye. E a oportunidade do Paul e do Ringo cantarem mais uma vez com o John é uma forma muito doce de se dizer adeus. Thank you. Okay. We have one more question do professor José Adriano Fenerick. Professora Holly, muito obrigada pela sua brilhante fala. Na sua visão, como se explica o sucesso atual dos Beatles, mesmo 50 anos após o fim da banda? Professor Holly, thank you very much for your brilliant speech. In your opinion, how do you explain the current success of the Beatles even 50 years after the band's dissolution? I think it's the Beatles' story that draws every new generation in. Ela acha que é a história dos Beatles que chama a atenção de todas as novas gerações. For anybody who's aged 53 or younger, nobody's lived in a world where the Beatles have been together. Para todas as pessoas com menos de 53 anos, nenhuma delas viveu num mundo em que os Beatles estavam juntos. And that means they're almost like fictional characters, and we can imagine what it would have been like, and that's a very powerful story. The story of the Beatles is as powerful as their music. Então os Beatles se tornam quase como imagens ficcionais, personagens fictícios, e isso permite que... I'm sorry, could you repeat the end of... That the story of the Beatles is as powerful as their music. E a história dos Beatles é tão poderosa quanto a música deles. It could almost be a Hollywood film. É quase como se fosse um filme de Hollywood. Aside from that, they're incredibly handsome, incredibly articulate, and incredibly charismatic. E além disso, eles são muito bonitos, muito carismáticos e muito articulados. And I think that appeals to each generation as they understand the story of the Beatles and their music through their own experiences.
E isso se torna muito interessante para as gerações mais jovens, conforme eles entendem a história dos Beatles e a relação deles. Thank you. Not my dog. Do we have time for one more question? Por mim, tudo bem, se a professora quiser. Professor, we have one more question. Do you have time for this? Ok. Do José César Gomes, muito obrigado pela sua fala. A que você atribui a bitomania, algo nunca visto antes ou depois na indústria musical e cultural? Thank you very much for your speech. To what do you attribute the Beatlemania, something never seen before or since in the music and cultural industry? Sorry. I think the Beatles came along at the right time, especially in in Britain. Well, I'll start there. Beatles came along at the right time. Ela diz que os Beatles surgiram no momento certo. In Britain, they represented a new political power of the working class. No Reino Unido, eles representavam uma nova força da classe trabalhadora. In America and in other parts of the world, the Beatles represented a breath of fresh air, something that was new and organic and exciting for young people. Nas outras partes do mundo e na América, eles representavam como se fosse um respiro aliviado, um respiro fresco de algo que era novo para eles. Although Beatlemania itself has never been repeated, I think we can see echoes of it in every generation since. E ainda que a Beatlemania não tenha se repetido, nós podemos ver ecos disso nas gerações que se sucederam desde então. My younger students are Beatles fans, but they're also fans of Harry Styles and Taylor Swift, and they don't see any distinction between them. Meus alunos mais jovens, eles são fãs dos Beatles, mas também do Harry Styles e da Taylor Swift, e eles não veem nenhuma diferença entre eles. Pode ser mais uma, se tiver. Would you, if there's any other, could you answer one more? Yes, sure. Então, do Ricardo Arruda, professora Holly Tessler, muito obrigado pela excelente palestra. No caso da Inglaterra, é possível dizer que os mods e a cena de blues londrino era vista como mais madura e os Beatles como mais imaturos? Havia alguma relação de tensão entre eles? Como essa relação se dava? Professor Holly Tessler, thank you very much for the excellent lecture. In the case of England, can we say that the mods and the London blues scene were seen as more mature, while the Beatles were seen as more immature? Was there any tension between them? How did this relationship unfold? The mods and rockers in England were a southern experience, and the Beatles were from the north of England. Os mods e os rockers. Mods and rockers. E os roqueiros eram um fenômeno mais do sul da Inglaterra, enquanto que os Beatles eram do norte da Inglaterra. What was happening in Liverpool was entirely different. O que estava acontecendo em Liverpool era completamente diferente. So for them, it was something. It was another youth movement, but it had very little to do with them. Então era outro movimento juvenil, mas tinha pouco a ver com esse movimento em questão. I think that was our last question. Okay, great. Tem mais alguma questão, Lívia? Não, acabou. Acabou? Já respondi todas. Uhum. Bom, então, gostaria de agradecer mais uma vez a professora Holly. E agradecer once again, thank you for your presence. E agradecer a todos que nos acompanharam pelo YouTube. Lívia? And thank everybody who has watched us through YouTube. Thank you. Oh, sorry. Thank you. E também gostaria de convidá-los a todos para continuar no evento, né? Amanhã teremos as comunicações e depois, na quinta-feira,
a palestra do professor David Simonelli, e eu acho, pelo menos a minha visão, eu acho que está sendo muito proveitosa as falas, as palestras, os seminários, no sentido de trazer as discussões sobre rock de uma maneira mais acadêmica, de uma maneira mais, enfim, do ponto de vista de pesquisa, de pesquisadores competentes na área, pois eu acho que é um assunto de extrema importância na cultura ocidental, né? Então, mais uma vez, agradeço a todos e principalmente a professora Holly Tessler. Lívia, se você conseguir traduzir, nem que for o sentido geral, já está bom. He would like to thank everybody and especially you for your presence. Oh, thank you. It was my pleasure to be here. Thank you for inviting me. And Livia, thank you for your translation. Thank you. Ela agradece a todos e por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui. E diga que continuaremos em contato, porque são assuntos que nos interessam ao grupo e que gostaríamos de contar com a presença dela em outras oportunidades. Adriano says that he would like to keep in touch as the subjects are really interesting for the group, and he would like to keep in touch for it, so we can have this kind of exchange. I'd be happy to do that. I'd be happy, always happy to talk about the Beatles. Ela ficaria muito feliz em fazer isso, porque ela sempre fica muito feliz em falar sobre os Beatles. Ah, eu também. So does he. Bom, então acho que podemos encerrar por hoje, né? E agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam até aqui. E seguimos, continuamos com o evento.